O capítulo 10 de Marcos, ele tem dois encontros que são muito significativos. Eu vou falar um pouco do primeiro encontro e depois eu vou me dedicar mais ao segundo, que foi o encontro de Jesus ou o encontro do cego Bartimeu com Jesus. Marcos nos diz, no seu evangelho, capítulo 10, a partir do item 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Jesus estava a caminho. E correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Mas aí o diálogo ele começa a ficar mais interessante. Porque Jesus diz: Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E o diálogo continua surpreendente, porque o moço diz: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Veja que Jesus olha na direção daquele homem e ele diz: Tu sabes. Quando ele afirma tu sabes, Jesus não mente pela condição espiritual que possui. Quando ele diz tu sabes, ele reconhece que aquele homem tinha já essas qualidades. E ele já sabia o conteúdo, mas ele trazia inquietações dentro de si. E quando ele diz, tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade, Jesus não o repreende. Jesus diz, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Aí o evangelista continua na história dizendo: Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Observemos que esse homem, quando vê a Jesus, ele sai correndo e se ajoelha diante do Cristo. Naturalmente, o seu desejo era um desejo legítimo, sincero, honesto, de alguém que estava ali em busca de uma resposta. E o diálogo que se sucede é um diálogo todo pautado na sinceridade. Porque da parte dele ele é honesto e da parte do Cristo também, naturalmente, Jesus também é honesto. Mas Jesus não deixa de reconhecer as virtudes que aquele homem já tinha conquistado. Era conquista. Mas faltava uma coisa. E o próprio Jesus reconhece isso. Falta-te uma coisa. Observe que ele não tinha aberto a boca para dizer o que faltava. Mas Jesus sabia, porque ele sabia o que ia no coração das pessoas. E nós vamos identificar essa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e vamos fazer a leitura do capítulo 10 também de Marcos no segundo encontro. Quando Jesus está caminhando e saindo de Jericó, já no momento posterior, mas ainda dentro daquela mesma circunstância de convívio, está no mesmo capítulo. É como se alguém fosse contar a história e tivesse dentro da mesma história para todos nós. E Marcos continua então dizendo: saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. E ali existia um homem chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. Bartimeu. Assim como nós vamos encontrar Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Mas no caso dele, a personagem na realidade fica um pouco apagada, porque ele não herda, pelo menos não é mencionado no Evangelho, ele herda apenas a identificação do seu pai. Filho de Timeu. Quem é aquele? Aquele é o filho de Timeu. Aquele é Bartimeu. E o que é que Bartimeu fazia?
Em função da cegueira, e aí a gente vai entender que essa cegueira não é mencionado no Evangelho as origens, mas no momento em que uma criança nascesse com algum tipo de deficiência, e a cegueira era uma deficiência, aquela criança estaria fadada a mendicar. E aquele homem estava ali vivendo justamente o processo de mendicância. Era alguém excluído, portanto, da sociedade. E era alguém que dificilmente teria condições de chegar a Jesus pelas vias naturais. O moço que se apresentou ao Cristo, e que Marcos narra no capítulo 10, ele não apenas se apresenta, como ele também se ajoelha diante da presença de Jesus. E ali ele faz a sua solicitação. Sabia o que queria e teve como acesso direto ao Cristo. Bartimeu estava sentado e soube quando Jesus passou, porque ouviu que era Jesus de Nazaré. E a gente pode perceber, alguém pode ter dito, mas nós sabemos que quando a gente não tem uma possibilidade do ponto de vista físico, nós desenvolvemos outras possibilidades com os recursos que nos sobram. Alguém que não enxerga pode ter um ouvido muito mais aguçado do que aquele que enxerga. Isso me fez lembrar um episódio ocorrido com Chico Xavier, ainda no início da sua caminhada, lá em Pedro Leopoldo, quando o patrão de Chico, durante muitos anos, havia desencarnado. E Chico foi informado que o seu patrão desencarnara numa situação muito, muito difícil, muito pobre. E Chico fica doído, porque ele não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. A família não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. E Chico Xavier começa a pedir. Tira o chapéu, emborca o chapéu e sai pedindo. Imagine o exercício de humildade. E ele vai pedindo de casa em casa, pedindo a todas as pessoas conhecidas para poder levantar o dinheiro suficiente para comprar o caixão daquele homem que tinha lhe estendido a mão no primeiro momento, que foi quando ele precisou, para que ele pudesse se sustentar. E de todo o sentimento de gratidão que ele tinha pelo seu ex-patrão. E nessa caminhada que Chico fazia, passou rápido por um cego que tinha lá em Pedro Leopoldo. E esse cego conheceu que era Chico pelo andar de Chico Xavier. Quando Chico passou, o cego disse: Chico, para onde é que você vai com tanta pressa? E aí Chico foi e disse: sabe o que foi? Contou a história. Aí o mais bonito vem a seguir. Porque ele vê, né, conversando com Chico, ele pega todo o dinheiro que ele tinha recebido das esmolas e diz: tome, leve para ajudar na compra do caixão. A sensibilidade. E aí lá está Bartimeu, quando passa a multidão, e a multidão faz barulho. E Bartimeu, quando percebe aquela situação, diz: quem? Jesus. E ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele entra em prece. Só que a prece dele é uma prece um pouco diferente. Porque na prece dele ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É a prece. Pedi e dá-se-vos-á. Não é assim? Bati e se vos abrirá. Pedi e obtereis. E aí a gente pensa: ah, mas ele estava em prece? Era a prece que ele podia fazer naquele momento para que ele fosse ouvido. Aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Porque Marcos diz assim: muitos o repreendiam para que ele se calasse. E aí, meus irmãos, se a gente fizer um transporte dessa reflexão para os nossos dias atuais, a gente pode se colocar, cada um de nós aqui, na posição de Bartimeu.
quando a gente procura evocar essa figura do Cristo para que ele possa vir em nosso auxílio, para nos ajudar a combater as nossas limitações, para que a gente possa de fato se esforçar para ser uma pessoa melhor, para que a gente possa pensar um pouco mais nas nossas deficiências morais, para que a gente possa ir em busca daquele ser que nós queremos ser, que nós estamos empenhados em ser. Só que aí tem toda uma multidão que nos manda silenciar. E aí a gente pode pensar, e como é que essa multidão pede a gente para silenciar? É essa multidão que quando chega o período da Páscoa, por exemplo, que nós vivemos agora há pouco, fala e coloca nos 4 cantos que é momento de Páscoa. Mas o que se propaga na realidade não é a imagem do Cristo. É o coelhinho da Páscoa. É a propaganda que é cheia de enfeites na televisão para nos chamar a atenção para o consumo. Olhando cada vez mais para esse mundo transitório que a gente sabe que vive, que precisa viver e que é importante que viva. Mas a gente vai deixando de lado aquilo que é mais importante. É a mesma sociedade que coloca a gente na relação com o Natal, em que é para a gente refletir em torno da realidade do Cristo e a gente reflete muito mais em torno de quem? Papai Noel. E a gente não vai percebendo a sutileza desses movimentos que acontecem, porque a figura do coelhinho da Páscoa ela está muito mais associada e muito mais possível de chegar nas crianças. E quando a gente chega no período do Natal, quem vem trazer o brinquedo do presente, na verdade, é Papai Noel. E a gente vai vivendo isso sem termos, às vezes, o cuidado para a gente fazer as pausas para pensar e fazer os encaminhamentos necessários. E a nossa vida vai entrando nessa espiral, onde a gente passa, com exceções naturalmente, e aqui nós estamos falando em sociedade, a gente passa de segunda a sexta-feira refletindo em torno de práticas, inclusive de relacionamento, quando a gente vê as questões comerciais, que não são nada edificantes ou pouco edificantes, em que a gente visa muitas das vezes o lucro pelo lucro, a relação que na verdade dificilmente vai ser ganha-ganha quando a gente olha para as realidades comerciais que nós temos, as relações familiares em que a gente espera receber muito mais do que dá, que a gente dificilmente quer abrir mão dos nossos pontos de vista, queremos fazer prevalecer até mesmo aquilo que acreditamos em detrimento das próprias orientações que o Cristo nos deixa. E aí quando vai se aproximando o fim de semana, a gente tem aquele tempo que a gente pode destinar para que nós possamos ir nessa busca espiritual, que para nós, inclusive, que somos espíritas, não pode ou não deveria se limitar a vir à casa espírita, assistir a reunião pública ou mesmo fazer a palestra, tomar o passe e voltar para casa, para que na semana seguinte a gente voltasse novamente a viver a mesma realidade. É necessário que a gente de vez em quando pare para fazer essas reflexões, como que se a gente fosse dar um balanço na nossa caminhada, para a gente perceber de fato o que nós temos feito e como é que se dá essa relação do Espiritismo conosco, em termos de oportunidade de conhecimento, mas principalmente o que é que nós temos devolvido à doutrina espírita de compromisso de nossa parte. Vivemos um período hoje em que nós somos convidados a investir o nosso tempo nas mais variadas circunstâncias em sociedade. E a gente se refere ao tempo cada vez mais como algo que está faltando. O tempo é algo que a gente não tem. E nessa perspectiva, quando a gente vê a imagem de Bartimeu e a multidão mandando que ele se calasse, é porque todas as pessoas que ali estavam tinham seus interesses imediatos nessa relação com Jesus. Mas os interesses que aquelas pessoas tinham, até pelo próprio sentimento de egoísmo, de excluir alguém que já estava excluído da sociedade por razões óbvias, porque ele não tinha naturalmente condições de chegar até o Cristo, porque ninguém se aproxima dele para dar-lhe a mão, para que ele pudesse então chegar diante de Jesus. E quando ele se encontra naquela situação, mas ainda assim, ele
não se dá por vencido. E ele continua na sua prece. Só que agora ainda mais alto. E na prece, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo mandando ele calar a boca. Ele sabia o que ele queria. E aí ele fala ainda mais alto. E aí, naturalmente, nós sabemos que Jesus o identifica não apenas pelo grito. Porque se Jesus fosse identificar somente pelo grito, depois desse encontro de Jesus com o cego, ele entra e tem um encontro que é muito interessante, que não houve grito nenhum, de um homem chamado Zaqueu, que vai olhar para Jesus e diz, não, mas eu não vou conseguir nem olhar para ele, porque eu sou baixinho. Então, para que eu veja, e veja, né? Para que eu veja Jesus, eu vou subir num sicômoro. Aí, olha o que Zaqueu pensa. Se eu conseguir subir na árvore e ver a Jesus, eu já estou satisfeito. E assim o faz. Mas ele não dá nenhum grito. E quando Jesus passa por lá, Jesus pede que ele desça, porque vai ficar hospedado em sua casa. Sem que ele tivesse falado nada. Então Jesus sabia e sabe o que vai no coração de todos nós. E nesse momento, Jesus para. E Marcos, aqui na sua narrativa, diz que pediu que o trouxessem. Observe que são detalhes, mas são detalhes bem interessantes para a gente. O homem era cego. A gente podia pensar, ô Jesus, né? Ah lá, o homem é cego, Senhor, né? Não precisa nem só dizer nada, só chegar lá, estender a mão, pronto. Mas Jesus para e pede que Bartimeu venha até onde ele está. Percebe a diferença? Ele não vai ao encontro. Ele pede que o cego venha. Olha o que ele fala para o moço que foi ao seu encontro. Veja se as circunstâncias não são parecidas. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem, toma a tua cruz e segue-me. A escolha é individual. O cego podia ter pensado, mas Senhor, eu sou cego, vem até aqui onde eu estou. Podia ser um pensamento. Mas ele, naquele momento, e aí acontece um fenômeno interessante. Porque quando Jesus pede para trazê-lo, aí a multidão assume outra característica. Que começam a perceber que ele existia. Não apenas incomodava. E quando a multidão chega até, o recado chega até ele, as pessoas dizem, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí acontece simbolicamente algo muito interessante. Está na narrativa, e eu digo que é simbólico porque a gente precisa ter um olhar com relação a isso. Ele se levanta, e esse é o primeiro movimento. Ele estava sentado, lembram, né? Quando Jesus chega lá, quando Jesus vai passando por lá, melhor dizendo, ele estava sentado na calçada. E Jesus vai passando. E aí, quando Cristo pede, a primeira coisa que ele precisa fazer é se erguer. Se levantar. E esse levantar, no aspecto psicológico, tem uma relevância muito grande para a gente. É essa capacidade que todos nós temos, independentemente das circunstâncias, dos motivos, dos problemas, é a capacidade de renovação que todos nós temos. Só que muitas vezes nós, me perdoem a expressão que é um pouco forte, mas nós nos sabotamos.
a gente se sabota nessa realidade de vida que a gente tem em alguns momentos. Porque a gente já, é como se a gente já saísse já sem acreditar. É como se a gente saísse para essa relação de mudança, como se nós não acreditássemos de fato que a gente pode vencer as nossas deficiências. É como se, diante dessa situação, a gente quisesse mudar, mas essa mudança não fosse algo desejado, de fato, do fundo da nossa intimidade. É por isso que a gente vai ver lá em O Livro dos Espíritos, quando se fala em relação à questão dos esforços, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se normalmente a gente poderia vencer as nossas más limitações e as nossas más tendências. E os espíritos respondem dizendo, frequentemente e fazendo esforços insignificantes. E quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei com a raiva dos espíritos. Porque eu pensei, você está dizendo isso porque não é com você que está vivendo o processo. É fácil, né? Você dizer quando é com os outros. Só que quando a gente começa a avançar e começa a vencer as nossas imperfeições, a gente vai ver na realidade que nós, de fato, não queríamos mudar. Que a gente queria que o processo de mudança acontecesse, mas que fosse uma mudança relativa. Que fosse uma mudança que não fosse de fato uma mudança autêntica. Porque era conveniente para a gente continuar pensando e agindo, porque no fundo, a gente gostava daquela situação que a gente vivia. A gente encontrava prazer naquilo que a gente fazia e a gente não queria sair daquela realidade que a gente estava vivendo. E a vida, ela vai trazendo a gente para essa oportunidade de reflexão. A vida vai nos convidando. E aí a gente vai avançando e vai percebendo a importância desse levantar que Bartimeu demonstrou na prática. Só que ele não apenas se levanta. Ele se levanta e joga a sua capa para trás. Joga a capa. Na hora que ele joga a capa, ele já sabia que não tinha mais volta. E ele vai na direção do Cristo. O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 98, tem uma mensagem chamada Capas, que ele faz referência exatamente a essa passagem. E ele diz assim, o que acontece com relação a essa situação? Para receber a bênção da divina aproximação, o cego lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. E aí mais adiante ele diz, a manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. O que equivale a dizer que um dos grandes desafios que a gente tem na caminhada é se mostrar tal qual a gente é, de fato. Porque muitos ainda carregamos capas, máscaras, que a gente se apresenta na sociedade, é como se a gente tivesse vários cartões de visita. É um cartão que a gente usa no trabalho, é um cartão que a gente usa na casa espírita, é um cartão que a gente usa em casa, é um cartão que a gente usa nas relações sociais. E nessas preocupações de relações de aparência que a gente vai estabelecendo, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se perder
daquilo que nós somos de fato. Porque a gente não vai chegar um momento em que a gente não vai mais saber quem a gente é, dado que nós vivemos tantos personagens na mesma vida. Mostrar-se como é de fato é a única oportunidade que a gente tem de conseguir entender quem nós somos, aceitar as nossas deficiências e conseguir projetar um futuro melhor para as nossas vidas. É necessário que a gente tenha essa coragem de olhar para a nossa vida, sabendo o que a gente quer, porque nós temos esse encontro com Jesus disponível. Só que a gente precisa saber o que é que a gente vai pedir. Porque o que vem a seguir é a pergunta que Jesus faz ao cego. E a gente pode até pensar assim, né? Mas e precisava ele perguntar? Porque o homem era cego. O que é que mais ele iria querer? Mas e se ele não quisesse recuperar a visão? Ele podia querer outra coisa. E Jesus, como pedagogo universal, olha para o homem e diz: que queres que eu te faça? E o cego dá a resposta que para nós é óbvia. Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe diz: vai, que a tua fé te salvou. E aí o Evangelho diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Observe que, naquele primeiro encontro com o moço rico, ele teve a mesma oportunidade, mas recuou diante da renúncia. Esse outro, que já não tinha nada, mantém a esperança acesa na direção daquilo que ele acreditava. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E não hesita quando aparece a oportunidade. Lança-se nessa oportunidade e coloca toda a sua energia mobilizando essas forças para que ele conseguisse, então, alcançar o seu objetivo. Mas observe que Jesus permite que ele recupere, né, ou que passe a ter a visão. Não sabemos se ele era cego de nascença, provavelmente sim. Mas o fato é que Jesus permite que ele passe a ter a visão, mas reconhece isso dizendo: a tua fé que te salvou. Não foi simplesmente a vontade de Jesus, mas a energia que aquele homem mobilizou em torno de algo que ele desejava, e desejava ardentemente. Mas a pergunta que precisa ecoar, caminhando para a finalização da nossa fala, é: que queres que te faça? E aí a gente vai encontrar o Espírito Emmanuel, novamente, só que agora no livro Fonte Viva, na mensagem 89, em que ele intitula Em Nossa Marcha. E num trecho da mensagem ele diz assim: a pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é muito expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É interessante, meus irmãos, observarmos
aquela presença de Bartimeu ali sozinho. E ele, identificando a presença do Cristo, faz a sua rogativa, a multidão pede que ele se cale e ele continua na sua rogativa porque ele sabia exatamente o que ele queria e qual era o seu objetivo. Lembro da mensagem que o Espírito André Luiz traz na introdução do livro Nosso Lar, que é uma das mensagens que particularmente considero mais bonitas e mais significativas para todos nós. É uma mensagem, é um convite a uma reflexão diante da grandeza da vida. E André Luiz termina esse prefácio escrevendo que é muito estranho o ingresso nosso na Academia do Cristo. Ingresso que se verifica nas palavras dele, invariavelmente nós caminhando sozinhos. Caminhando sozinhos. Ouvindo vários discursos sem palavras articuladas. E aí a gente vai perceber esse homem que caminhava sozinho. Que precisava do apoio de todas as pessoas, mas que essencialmente sabia o que queria e sabia o que buscava. Nenhum de nós aqui, naturalmente, vai dizer que caminha num mar de rosas. Todos nós aqui vivemos as dificuldades. E se a gente olhar para a nossa caminhada de um tempo atrás, e vamos identificar situações semelhantes. E podemos dizer, sem nenhum traço de profeta, que teremos essas mesmas circunstâncias batendo à nossa porta amanhã. Estamos preparados para lidar com todas as adversidades? Certamente que não. Mas é muito importante que nós possamos aproveitar esta oportunidade. Temos à nossa volta convites os mais diversos possíveis. Oportunidades de toda ordem. Mas, ao mesmo tempo, temos à nossa volta, dentro desse conteúdo que nos chega através da doutrina espírita, e não apenas através da doutrina espírita, mas nós falamos especialmente em relação à doutrina, pelo valioso conteúdo que temos à disposição. Para fazermos o investimento que nos trará o retorno, e aí a gente lembra da figura do Cristo, na parábola dos talentos, que pode ser de 10, de 30, de 60, de 100 por um. Na medida em que nos dispusermos a olhar mais para dentro e esquecermos um pouco mais do que está à nossa volta. Muito comum que a gente invista e dedique tempo observando os problemas dos outros, criticando os outros. É necessário que a gente faça pausas também, para que a gente se pergunte, tudo aquilo que a gente enxerga nos outros, por que é que a gente ainda traz dentro da gente também? E aí a gente pode dizer, mas eu critico o outro porque eu não tenho aquilo dentro de mim. Será? Se a gente for observar o comportamento de Jesus, ele observa e convive com todas as situações, mas ele procura sempre enxergar o lado bom de todos os lugares por onde ele passou e de todas as pessoas com quem ele conviveu. Era alguém que já não conseguia mais, não trazia mais o traço da maledicência. E a prova é tanta que eles andando, Jesus e os discípulos, e passam por um cachorro que já estava em decomposição. E os discípulos passam todos olhando para o cachorro e reclamando por conta do mau cheiro. E Jesus passa, olha e diz, mas que belos dentes esse animal tinha. Em todas as situações ele procura sempre exaltar o lado bom, que é um traço de comportamento que a gente precisa desenvolver. Mas é preciso que a gente estabeleça essa relação de paz com as pessoas, na medida em que a gente também consegue estabelecer essa relação de paz conosco. Precisamos nos aceitar. Precisamos nos compreender. Precisamos nos perdoar para que a gente possa seguir adiante. Porque vai ser através dessa relação de paz conosco que nós vamos nos aceitar
E em nos aceitando, nós poderemos começar a experimentar novas oportunidades de ascensão espiritual. Vai ser compreendendo melhor quem somos e não no passe de mágica, não como aquele salto esplendoroso que a gente vai observar, que a gente gostaria de fazer, mas sim nessa mudança gradativa, dia a dia. Aquele moço rico que chegou a Jesus e já com todas aquelas virtudes adquiridas, não foi de uma hora para outra. Virtudes que foram sendo conquistadas, consolidadas. É esse tempo que precisamos também nos permitir para que essas virtudes se potencializem em nossa caminhada. Para que a gente olhe lá para trás, num tempo em que a gente observava a nossa própria vida, e a gente procure os defeitos. Mas onde é que está esse defeito que eu já não trago mais comigo? E aí a gente vai começar a se dar conta que é um processo tão interessante que as mudanças acontecem e a gente não consegue entender como é que elas aconteceram. Mas peraí, tem alguma coisa errada porque eu não sou mais quem eu era? Mas como foi que mudou? Eu não sei. E a gente quer se apossar desse processo. Mas para a gente conseguir entender como é que isso funciona, lá na frente. Vai ser lá na frente que a gente vai conseguir parar para pensar, porque a gente vai olhar para o que a gente está passando agora e vai conseguir entender algumas coisas que acontecem. Mas compreendendo que tudo isso que nos acontece hoje, a vida que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente vive, tudo isso é convite para que a gente deixe esse estado espiritual de cegueira. O cego Bartimeu nos ensina que, sendo cego fisicamente, mas se sabendo o que se quer, a gente pode mover literalmente céus e terras. E a gente pode alcançar o objetivo que a gente está buscando. É necessário que a gente seja persistente, que a gente não desanime, que a gente não esmoreça diante das adversidades. Ainda que eu caia, ainda que eu não seja quem eu gostaria de ser, ainda que eu não tenha as relações com as outras pessoas que eu gostaria de ter, ainda que eu transpareça muito mais do que de fato eu sou, sem que isso represente hipocrisia da minha parte, porque representa um esforço legítimo e sincero num processo de mudança que todos nós precisamos realizar no dia a dia. E é exatamente esse o conceito que nós vamos encontrar com Allan Kardec, quando ele dá a definição do verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça no sentido de domar as suas más inclinações. Observemos que essa frase precisa ser muito significativa para nós, porque ela nos leva para duas reflexões interessantes. A primeira, qual é o nível de esforço que a gente tem feito para a gente conseguir de fato se tornar uma pessoa melhor? E a segunda, não menos importante, quais são as nossas más inclinações? Se nós sabemos quais são as nossas más tendências, se nós sabemos quais são os nossos problemas morais, se nós sabemos aquelas questões e podermos chegar mais próximo daqueles temas que nos incomodam, mas nos incomodam tanto que a gente nem coragem de falar para as outras pessoas tem. Que às vezes até para a gente mesmo a gente tem coragem de falar, intimamente. Mas é preciso que a gente se pacifique. E nesse processo de pacificação, ele vai acontecendo na medida em que a gente se aproxima de quem de fato a gente é. Tive uma atitude que não, como diz a turma jovem, nada a ver, né? Tive uma atitude totalmente equivocada. Ao invés de ficar me recriminando, atirando pedras em mim mesmo, num processo de martírio sem fim, que eu possa parar e refletir. Se eu fiz isso, é porque eu sou assim. Se eu tive essa atitude, é porque eu ainda carrego comigo essas mazelas. E aí eu passo a viver um processo de aceitação. E aí eu posso parar e começar a pensar quando foi que eu comecei a viver isso? Quando foi que esse processo começou a acontecer comigo? E eu vou começando a fazer uma reflexão que vai puxando outra, e eu começo a identificar que, na verdade, eu sempre fui assim. Eu sempre fui intolerante, eu sempre fui inconsequente, E aí a gente vai vivendo. Mas na medida em que eu aceito, que eu assumo
eu tomo posse de mim mesmo no aspecto espiritual. E tomando posse de mim mesmo, eu consigo colocar os pés no chão. E na hora em que eu coloco os pés no chão e eu enxergo o horizonte, eu consigo enxergar o caminho que me espera. E saber que lá na frente, Jesus vai estar esperando por mim. É dessa forma, portanto, que nós refletimos que mesmo que nós estejamos sozinhos, como o cego Bartimeu estava, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que ninguém queira caminhar conosco, ainda que a gente passe por todos os perrengues que a gente passa nessa caminhada, mas é a gente pensar que tudo vale a pena. Todas as situações pelas quais nós passamos, porque tudo vem para a edificação. E a prova é tanta que a gente olha depois que passou e a gente consegue entender aquilo que aconteceu olhando de uma maneira diferente. Enxergando as dificuldades, os problemas e os obstáculos, e a gente olha e diz, mas valeu a pena, porque eu sofri, mas eu saí mais fortalecido. E tendo saído mais fortalecido, eu estou olhando para a vida com um olhar novo. Como diz o poeta Luiz Oswaldo Santiago, na mensagem Vanguarda, que nos convida para que a gente possa jamais perder a esperança e manter sempre o nosso foco naquilo que é mais importante, quando ele diz, quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata, abre picada. Cavando a terra, joga semente, não colhe flores, quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressaltos. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta, quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores. Quem sempre faz, feliz e alegre, quem vem atrás. Sejamos semeadores nessa caminhada. Muita paz a todos e um excelente final de semana.